A Primeira Guerra Mundial ocupa um lugar único na historiografia estratégica moderna. É um dos conflitos mais incompreendidos de todos os tempos. Muitas das pesquisas acerca desse tópico precisam ser realizadas por historiadores e sociólogos, não por aqueles que abordaram o episódio estrategicamente. No entanto, hoje não é difícil compreender as causas, o curso e as consequências da Grande Guerra, já que uma considerável confiança pode ser mantida sobre os fatos ocorridos. Nos últimos 25 anos, novos estudos sobre a guerra revelaram mais sobre as formas como foi travada do que a maioria dos estudos realizados durante os 60 anos anteriores. Muitas vezes é mais fácil acabar com uma ideia falsa do que introduzir uma versão mais nova e mais correta dos acontecimentos. Existe uma visão tradicionalista e quase universal sobre a Primeira Guerra. Mudar a visão das pessoas sobre o comportamento dos atores durante a guerra é uma missão praticamente impossível. Por isso, antes de entender a cronologia dos fatos, é necessário desconstruir os 5 maiores mitos sobre a Primeira Guerra Mundial. Mito número 1. Dizem que a guerra aconteceu porque os governos perderam o controle de seu aparato militar, e assim iniciou-se na Europa um processo de mobilização competitiva. Esse pretenso fenômeno foi chamado de War by Timetable, indicando que, uma vez que um país dava passos em direção à declaração de guerra, outros logo se posicionariam em seguida. Na verdade, todos os líderes entendiam a gravidade da situação e o que uma mobilização no sentido de declarar guerra significava, e principalmente as consequências desse ato. Só porque países estavam agitados e sentindo a pressão da declaração de guerra pelos demais, não significa que os políticos abriram mão do controle das forças armadas, deixando-as nas mãos dos generais. Havia um bocado de razões políticas sendo levado em conta no momento em que um país, atrás do outro, foi mobilizando suas forças armadas. O que estava em jogo era a contenção do domínio da Alemanha sobre a Europa. Assim, podemos afirmar que o desbalanceamento do poder foi a principal causa das mobilizações consecutivas que levaram todo o continente à guerra. Mito número 2. Dizem que a Primeira Guerra foi uma guerra em vão, uma vez que um segundo round foi necessário para resolver as questões da Europa de 1939 a 1945. Verdade. Esse pensamento é incorreto, porque a Primeira Guerra cumpriu a sua função, o veredito de que a Alemanha não iria dominar a Europa continental facilmente. Sabemos que a Alemanha apoiou o Império Austro-Húngaro, mas não emitiu um cheque em branco para Viena. A Alemanha, de fato, buscou vias para melhorar a sua posição perante as potências europeias e viu na guerra uma possibilidade de enfraquecer e eliminar os seus rivais. Uma Alemanha com diplomacia agressiva tinha que ser freada e, ainda que por um altíssimo custo, os aliados alcançaram esse fim. Além disso, as causas da Segunda Guerra Mundial, ainda que parcialmente consequência da Primeira, vão muito além disso. Mito número 3. A guerra foi travada por beligerantes com uma incrível incompetência militar. Verdade. Na verdade, é muito pouco provável que uma coorte inteira de oficiais estivesse uniformemente inapropriada para o alto comando. É mais provável que inibidores sistêmicos da genialidade militar estivessem operando no período. Por exemplo, dificuldades técnicas, impossibilidade de comunicação com as tropas em tempo real, dificuldade de mobilidade das tropas, falta de experiência no manuseio das tecnologias modernas e um contexto que exigia o atrito físico das tropas limitavam a possibilidade de demonstrar maestria e talento no comando militar. Mito número 4. Dizem que as implicações militares e estratégicas das armas de fogo modernas não foram assimiladas pelos profissionais militares da época. As grandes lições e conflitos do século XIX foram ignoradas ou mal acessadas. Verdade. Na verdade, registros históricos mostram que forças armadas europeias estiveram debatendo a crise tática causada pela rápida evolução do poder de fogo por mais de 60 anos. A crise envolvia a resposta para a seguinte pergunta: como podem os soldados avançar e receber ofensivas diante das armas de fogo modernas? A invenção da metralhadora nos anos 1880 e da artilharia de disparo rápido sem necessidade de recolhimento e recarga tornou a crise tática mais grave ainda. A dificuldade não estava, portanto,
no reconhecimento das novas tecnologias, mas na identificação de soluções pragmáticas para enfrentá-las. O Plano Schlieffen da Alemanha foi uma busca por essa solução, por exemplo. Profissionais militares concluíram que a única solução prática deveria estar nas novas táticas de infantaria que favorecessem a dispersão, o uso de proteção e o movimento flexível de corpos pequenos, por exemplo, de soldados agindo de forma independente. Em suma, as forças armadas da Europa não eram coletivamente estúpidas. Eles estavam confrontados com desafios táticos para os quais não haviam soluções técnicas disponíveis em 1914. Mito número 5. Líderes políticos e militares tinham a ilusão de que a guerra teria uma curta duração, que seria uma questão de meses e não de anos. Na verdade, existem evidências de que os líderes não esperavam que a guerra se resolvesse rapidamente. Foi exatamente por essa razão, inclusive, que a Alemanha desenvolveu o Plano Schlieffen, que consistia em uma guerra em duas frentes, uma no fronte oeste contra a França e a Inglaterra e outra no fronte leste contra a Rússia simultaneamente. A Alemanha teria mais chance de vencer uma guerra curta, já que seria impossível superar os aliados em termos de recursos humanos e materiais em uma guerra longa. Além disso, um outro aspecto deve ser levado em conta. Mesmo que com recursos abundantes, uma vez que uma sociedade é mobilizada para a guerra, quanto tempo sua população seria resiliente a perdas militares? É importante levar em conta a alma e a moral dos homens que constituem o exército. Talvez seja exatamente essa preocupação com o espírito das Forças Armadas que tenha justificado a falta de divulgação da previsão de duração da guerra. Ainda nesse sentido, uma série de propagandas foram veiculadas nessa época para comover e convencer as populações de que a guerra era realmente necessária. Desconstruídos os mitos que poderiam prejudicar a nossa compreensão a respeito da Primeira Guerra Mundial, podemos agora passar à análise dos antecedentes e dos principais fatos históricos que marcaram o período. Determinar as causas da Primeira Guerra Mundial é algo muito complexo. Muita gente ainda insiste em dizer que a morte do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do Império Austro-Húngaro, foi o motivo principal para a eclosão da guerra. Porém, o que gerou os conflitos mais mortíferos até hoje não foi simplesmente o assassinato do herdeiro austríaco na Bósnia pelas mãos de um sérvio. O cenário na época estava todo propenso para a eclosão de uma guerra. Existiam vários centros de tensão. A Alemanha, por exemplo, continuava na disputa com a França pelos territórios da Alsácia e da Lorena. Além disso, com a Segunda Revolução Industrial, ela se tornou a maior potência no continente. A sua corrida armamentista naval começou a preocupar a Grã-Bretanha, que passa a temer que essa recém-unida Alemanha conseguisse ultrapassar o número de navios soltados pela coroa inglesa. Além disso, tínhamos um grande problema entre o Império Austro-Húngaro e a Rússia. O Império Austro-Único tinha, dentro dele, uma série de pequenos povos eslavos que queriam sua independência. A Rússia, por outro lado, era a favor do pan-eslavismo, um movimento político e sociocultural que buscava a união de todos os povos eslavos. Estes são alguns exemplos das tensões existentes no continente europeu naquela época. Além disso, o sistema de alianças na Europa também contribuiu para a eclosão de um conflito a nível sistêmico. Existia-se, por exemplo, a Tríplice Aliança entre Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, firmada em 1882, com o objetivo de enfrentar o expansionismo francês, e também a Tríplice Cordiale, firmada em 1904 entre Reino Unido e França, contra o pan-germanismo, ou seja, contra o expansionismo alemão. Essa Tríplice Cordiale virou, em 1907, a Tríplice Entente, com a entrada da Rússia que se uniu aos dois impérios. Tendo em vista tudo isso, é importante citar a relevância do nacionalismo na eclosão da Primeira Guerra Mundial. A maior parte desses conflitos envolviam ou a autodeterminação dos povos de uma nação, ou a proteção de uma nação contra uma potência. Dito isso, chegamos então aos acontecimentos mais relevantes do período. Em 28 de junho de 1914, o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, foi assassinado em Sarajevo, na Bósnia, por um nacionalista sérvio. Assim sendo, o Império Austro-Húngaro declarou guerra contra a Sérvia. A Alemanha, como tinha um acordo com a Áustria dizendo que, se a Áustria entrasse em guerra, a Alemanha iria apoiar a Áustria, da mesma maneira que, se a Alemanha entrasse em guerra, a Áustria apoiaria a Alemanha também entrou no conflito. A Alemanha, então, tem uma ideia de gênio. Ela decide declarar a guerra à França para poder conquistar as terras que ela lutava há tanto tempo. Ela planejava,
em conquistar toda a França, depois declarar uma guerra à Rússia e andar até a Rússia, marchar até a Rússia e conquistar a Rússia. Porém, a Alemanha se esquece que a Rússia era aliada da Sérvia. Como apoiava o pan-eslavismo, a Rússia declara guerra ao Império Austro-Húngaro e, portanto, declara guerra à Alemanha. Com França e Rússia em guerra contra a Áustria e a Alemanha, a Inglaterra entra no meio e declara guerra contra a Alemanha e contra o Império Austro-Húngaro. A Itália, que também fazia parte da Tríplice Aliança, decide se abster e se mantém neutra até 1915, quando faz uma votação no parlamento e decide entrar em guerra, mas a favor da Inglaterra. O grande Império Otomano também entra em guerra. Devido ao acordo que possuía com a Alemanha, ele bloqueia o acesso aos estreitos, isola a Rússia e começa a lutar ao lado dos impérios centrais, ou seja, ao lado de Alemanha e Áustria-Hungria. Entre 28 de julho de 1914 e 11 de novembro de 1918, a Europa viu uma série de batalhas ocorrer dentro de seu território. É importante mencionar ainda a saída da Rússia em 1917 e a entrada dos Estados Unidos também no mesmo ano. Em outubro de 1918, o Império Otomano assina um armistício e no mês seguinte o Kaiser alemão Guilherme II abdica. No dia 18 de novembro foi declarada a vitória dos aliados e assinado o armistício da Primeira Guerra Mundial. No fim das contas, terminou-se 3 impérios: o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e o Império Russo. O fim da Primeira Guerra Mundial trouxe consigo 2 pontos muito importantes para a ordem mundial que se estabeleceria depois de 1920. A primeira é a questionabilidade da centralidade da Europa. Os Estados Unidos mostraram como eles eram equiparáveis ao Velho Mundo, com sua força política e econômica, e também com a saída ilesa da Primeira Guerra Mundial, visto que não ocorreram batalhas em seu território, colocou os EUA no centro político da nova ordem mundial. Mostrou como eles eram a principal potência da época. Em segundo lugar, a criação das Nações Unidas trouxe consigo uma ideia de aversão à guerra. Os horrores da Primeira Guerra Mundial foram evidentes e, para isso, uma organização internacional que repudiava a guerra e a tornava ilegal foi criada. De acordo com o autor, a Primeira Guerra Mundial quebrou 3 paradigmas. O primeiro foi a transição da força humana e da força animal para a força maquinária. Essa mudança já estava ocorrendo desde a Segunda Revolução Industrial e teve seu ápice com a criação de motores de combustão interna, permitindo assim a criação de tanques e aviões mais pesados que o ar. O segundo paradigma foi a utilização do espaço aéreo e de submarinos. O uso dos aviões confirmou uma terceira dimensão de batalha, e com isso as potências passaram a ter o céu acima delas como uma nova preocupação. Além disso, a utilização dos submarinos fez ainda com que os estados também se preocupassem com o que estava abaixo da superfície. O terceiro e último paradigma foi a introdução da profundidade. Até 1914, as guerras eram decididas em linhas de contato direto. Porém, com as novas tecnologias, as guerras adquiriram um modelo multinível. Nas palavras do autor, passou a ser possível atacar as forças inimigas profundamente nas suas áreas traseiras vulneráveis e não apenas na sua linha de frente. Essas mudanças tiveram uma extrema importância para o desenvolvimento de novas tecnologias naquele período e foram responsáveis também pelas grandes disrupturas trazidas no que tange à tática e estratégias do período. Todas essas mudanças foram frutos de tentativas e erros, o que garantiu o desenvolvimento lento e doloroso para todas as tropas envolvidas. Durante a Primeira Guerra Mundial, surgiram inúmeras inovações tecnológicas, sendo algumas delas a questão da artilharia, gases venenosos, tanques, balas traçantes, bombas de profundidade, tratamentos com lâmpadas ultravioletas, artilharia científica. A Primeira Guerra também ficou conhecida como a Grande Guerra de Artilharia, dada a evolução tecnológica que o período entre 1830 e 1910 operou nestes equipamentos. Surgiram nesse período armas com carregadores de culatra, de maior velocidade de disparo e precisão, além de pólvora sem fumaça, rifles de repetição,
metralhadoras, artilharia de disparo rápido e motor de combustão interna. Gases venenosos. Os gases venenosos foram utilizados pelos dois lados durante a Primeira Guerra Mundial, levando a resultados devastadores e muita miséria. Apesar dos franceses terem sido os primeiros a fazerem uso de granadas com gás lacrimogêneo, foram os alemães os pioneiros no uso em grande escala desse tipo de arma venenosa. Isso aconteceu em um ataque ao exército russo em janeiro de 1915, na Batalha de Bolimov. O que impediu o sucesso da arma foi a baixa temperatura que congelou o veneno utilizado na arma, o brometo de xixírio. Já a primeira vez em que o uso dessa arma obteve sucesso foi em abril de 1915, quando os alemães pulverizaram gás cloro de grandes cilindros em direção a trincheiras mantidas pelas tropas coloniais francesas. Como resultado disso, a tropa defensora conseguiu fugir e pouco tempo depois os aliados começaram a usar gases venenosos em combate. Com isso, ambos os lados começaram a usar compostos cada vez mais fortes a fim de combater máscaras de gás, equipamento criado logo após o surgimento dessas armas químicas. Os gases foram efetivos a provocar pânico em tropas despreparadas, dado o horror dos ferimentos que causavam, que iam desde queimaduras de pele até cegueira e danos aos pulmões. Os tanques de guerra. Durante combates nas trincheiras com tiros de rifles nas trincheiras defensoras, era quase impossível alguma tropa atacante chegar ao outro lado com vida. A solução apresentada para esse problema foi a criação de tanques, um veículo fortemente blindado, com armas pesadas e esteiras blindadas que poderiam atravessar trincheira, terrenos bombardeados e divisas de arame farpado. Era alimentado por um motor de combustão interna queimando diesel ou gás. Dado seu porte robusto, os tanques produziam também contestável efeito psicológico na tropa oponente. Apesar de se ter rascunhos de tanques bem antigos feitos por Leonardo da Vinci, o primeiro tanque foi projetado em 1915, o britânico Mark I, e utilizado em combate apenas em 1916, na Batalha do Somme. A principal batalha com tanques durante a Grande Guerra foi a Batalha de Cambrai, entre 20 de novembro e 7 de dezembro de 1917. Cambrai é uma comuna e era um ponto estratégico para abastecimento da retaguarda germânica, disputada pelos impérios alemão e britânico. O Império Britânico atacou Cambrai com 476 tanques. Os alemães foram pegos de surpresa e recuaram cerca de 4 quilômetros. Apesar dos alemães terem se recuperado, o ataque mostrou o poder dos tanques em uma batalha. Balas traçadoras. A criação de balas traçadoras são invenções britânicas criadas para facilitar o combate noturno, já que os soldados não conseguiam enxergar onde estavam atirando. Assim, esses projéteis possuíam uma pequena quantidade de material inflamável, que deixava uma trilha fosforescente. A primeira tentativa, em 1915, não obteve sucesso, já que a trilha se limitava apenas a 100 metros. Já o segundo modelo, desenvolvido em 1916, a SPG Mark, ela emitiu uma luz verde claro e branca. Esses projéteis se tornaram populares durante a guerra devido ao fato de o composto inflamável poder queimar o hidrogênio, o que era muito útil para abater os Zeppelins que sobrevoavam a Inglaterra. Bombas de profundidade. Submarinos alemães afundaram milhões de toneladas de carga e mataram milhares de pessoas, tanto civis quanto marinheiros, o que forçou os aliados a buscarem uma solução para combater essa ameaça do submarino. A solução por eles encontrada foi a carga de profundidade, uma bomba que poderia ser lançada do convés de um navio, programados para que, em uma certa profundidade, a pistola hidrostática, que mede a pressão da água, garantiria que nenhum navio na superfície, incluindo o lançador, será atingido pela bomba lançada. A ideia foi esboçada em 1913, porém produzida apenas em janeiro de 1916 pela Royal Navy's Torpedo and Mine School. Em março de 1916, o primeiro submarino alemão, o 68, foi destruído por uma bomba de profundidade. Lâmpadas UV. Com a reclusão e fome durante a guerra, muitos alemães estavam desenvolvendo doenças devido à falta de vitamina D, que levou ao enfraquecimento de seus ossos. No inverno de 1918, por exemplo, metade das crianças em Berlim estavam passando por tal situação. Como as crianças também estavam pálidas, o médico Kurt resolveu fazer experimentos com algumas dessas crianças. Então, durante várias sessões, ele colocou 4 crianças sob a luz de lâmpadas de mercúrio de quartzo que emitiam luz ultravioleta. Como resultado disso, os ossos dessas crianças se tornaram mais fortes, ou seja, suprimiu-se a necessidade de vitamina D. Obuses. Apesar de terem sido desenvolvidos já no século XVII, eles foram remodelados e no começo do século XX eram substancialmente maiores, chegando até 105 mm.
foram muito utilizados pelos alemães e britânicos na Primeira Guerra, por permitirem um ataque de granadas em trajetória em forma de parábola. Com o aperfeiçoamento dos sistemas de comando, de controle, de comunicações e da topografia, permitiu a generalização do tiro indireto. Passaram a ser empregos observadores que eram colocados em posições avançadas que permitiam observar o objetivo e, através do telefone, orientavam a artilharia para corrigir o seu tiro. Vários estudiosos atualmente veem a Primeira Guerra Mundial como um evento disruptivo, no qual houve uma grande mudança na maneira através da qual a guerra era conduzida. A introdução de novas tecnologias fez com que o período entre 1914 e 1918 fosse conhecido como um massacre na Terra. O enorme número de mortos, a destruição do continente europeu e as decisões tomadas nas conferências de paz, principalmente no famoso Tratado de Versalhes, alteraram completamente a ordem política da época. Em primeiro lugar, a ascensão dos Estados Unidos da América evidenciou que a centralidade da Europa estava em xeque. A incapacidade da contenção da guerra mostrou as fraquezas nas potências europeias. Além disso, a Alemanha deixou de ser uma enorme potência, com toda a destruição sofrida e também pela culpabilidade que lhe foi atribuída nos tratados de paz. Ela perdeu novamente terras de interesse e foi obrigada a pagar os prejuízos das potências vencedoras. Passou por uma situação inflacionária absurda e teve o número de participantes do seu exército controlado. A Inglaterra e a França ainda tentaram manter seu status de potência, apesar de toda a destruição. O Império Austro-Húngaro e Otomano foram desmembrados. Por último, a criação da Liga das Nações, com a ideia de que a guerra deveria ser proibida, mostrou como o mundo se via cansado de tanta morte e tanta tragédia, e como as nações gostariam de tentar evitar ao máximo a eclosão de novos conflitos. No meio de tanta mudança no sistema mundial, as tecnologias serviram para mostrar os horrores que a guerra podia trazer. As mortes em massa que ela permite. A partir de 1919, um exército grande não significava mais muita coisa. No meio de tanta mudança no sistema mundial, as tecnologias serviram para mostrar os horrores que a guerra pode trazer, as mortes em massa que ela permite. A partir de 1919, um exército grande não significava mais muita coisa. O importante era ter acesso às novas tecnologias e ser capaz de melhorá-las, ser capaz de empregá-las contra os seus